meditar nessa manhã na carta aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 a 32. Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 a 32, a manifestação da ira de Deus. Quando estava estudando, pesquisando esse texto, eu acabei tendo contato com um sermão pregado pelo reverendo Veronilton. É um pastor lá do Nordeste brasileiro. Ele foi missionário e depois se tornou pastor. E esse sermão tem muito daquilo que ele mesmo disse. Ele pregou um sermão a respeito disso. Eu falei com ele ontem, falei, meu irmão, vou usar parte do seu sermão aí, porque é aquilo que eu queria falar. Né? Ele falou, pode usar, pastor, fica à vontade e tal. Então, os créditos ao reverendo Veronilton, que estiver nos vendo aí, um abraço a ele. Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 a 32. Acompanhem, por gentileza, a leitura desse texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que Deus os abençoe, nos edifique com a leitura e a exposição da sua palavra.
Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, e nós temos trabalhado essa carta nos domingos anteriores, traz de início a revelação da justiça de Deus no Evangelho. Essa justiça não é necessariamente, num primeiro momento, a justiça condenatória, mas a perfeita justiça de Deus, que Deus aplicou sobre o seu povo. Agora Deus revela no mesmo Evangelho a sua ira, uma ira que se revela do céu contra todo o pecado. A palavra ira é definida por duas palavras gregas, orge e thumos. A ira do tipo thumos é um sentimento momentâneo, que ao contrário da ira orge, pode ter um final. É uma espécie de uma indignação específica, passageira. Quando, por exemplo, nos iramos com alguma coisa assim, momentaneamente, e logo passa. Ela pode surgir e desaparecer. Mas a ira orge é a ira do Criador, também baseada na sua perfeita justiça e no perfeito conhecimento que ele tem de todas as pessoas, de todas as obras. A Escritura nos lembra claramente disso, que todos nós havemos de prestar contas a Deus, de todas as coisas que fazemos, quer as boas, quer as más, tanto aquelas que estão às claras, como aquelas que estão ocultas, como nos lembra Salomão em Eclesiastes. Orge é o termo usado por Paulo aqui. A justiça de Deus que pune o pecado. Nós acabamos de orar confessando a Deus os nossos pecados, na perfeita expectativa bíblica, verdadeira, de que Deus perdoa pecados. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos os nossos pecados a Deus, nós temos certeza de que Deus, sendo misericordioso, perdoa os nossos pecados. Mas esse texto talvez traduza, mais do que qualquer outro, uma disposição de coração e de mente de seres humanos pecadores, que desprezam o conhecimento de Deus, que rejeitam a Deus, um Deus que se revela, um Deus que se apresenta, um Deus que se dá a conhecer, e que vivem a sua vida à parte de Deus. Muito mais do que pensar numa lista de pecados, que inclusive estão descritos aqui nesse texto, eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã na rejeição a Deus, como o grande pecado a ser punido pelo Senhor. Então, nessa manhã, nós somos convidados a meditar em 3 perguntas e suas respostas, obviamente. Eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje sabendo responder essas perguntas. A primeira, contra o que Deus manifesta a sua ira? A segunda, como Deus manifesta a sua ira? E a terceira, por que Deus manifesta a sua ira? Que Deus nos ajude a meditar nessa palavra e sairmos daqui instruídos por ela. Contra o que Deus manifesta a sua ira? Lembremos-nos, irmãos, a Escritura nos diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando nós falamos da ira humana, nós, obviamente, estamos falando de que é possível irar-se e não pecar. Irai-vos e não pequeis, do mandamento. Há uma medida de ira, de indignação, que não é pecaminosa. Mas nós, seres humanos, podemos nos irar de maneira pecaminosa. Mas isso não se aplica a Deus. Deus nunca se ira de maneira pecaminosa. Deus nada faz de maneira pecaminosa.
Então, quando falamos aqui da manifestação da ira de Deus sobre os homens, é uma manifestação justíssima da parte de Deus. E contra o que Deus manifesta a sua ira? O texto responde por si mesmo. Contra toda a impiedade dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, toda a maldade humana. Deus não toma o culpado por inocente. Não toma. E Deus dá nome, Deus categoriza, Deus exemplifica no texto. Que impiedade é essa? Que nível, que categorias de impiedade Deus estabelece no texto? O texto é claro. Ele está falando de pessoas que são cheias de toda injustiça, de toda malícia, avareza, maldade, gente invejosa, gente que comete homicídio, que provoca contendas, com dolo e malignidade, gente difamadora, caluniadora, aborrecida de Deus, gente insolente, soberba, presunçosa, inventores de males, pessoas que são desobedientes aos seus pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Sabe o que é sem afeição natural? É gente que despreza a própria carne, despreza os seus, expõe os seus ao perigo, faz mal aos seus. Gente sem misericórdia. São exemplos de impiedade que nós enxergamos nos seres humanos. Parênteses, impiedades que nós, seres humanos, perdoados por Deus, redimidos por Deus, mas ainda seres humanos que sofrem a influência do pecado, podemos cometer. Nós também estamos sujeitos a isso. E o texto paulino diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade. A impiedade não fica sem punição. A maldade humana não fica sem punição. Para aqueles que foram redimidos em Cristo, essa impiedade é punida na própria pessoa do Senhor Jesus. Mas é claro que nós também, quando cometemos erros, podemos ser punidos por Deus. A punição da condenação eterna pelos nossos pecados já está resolvida. Mas nós podemos ser punidos por Deus. Mas as pessoas que não se arrependem dos seus pecados, que cometem esses pecados, serão, final e definidamente, punidas por Deus, com a condenação eterna. Deus não tem o culpado por inocente. Contra o que se manifesta a ira de Deus? Contra toda a perversão dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A verdade de Deus é claramente estabelecida por Ele. Na escola dominical aqui nós falávamos do quarto mandamento, da guarda do sábado, entendendo o sábado como dia de descanso, dia do Senhor, que depois da ressurreição de Cristo passou a ser observado no primeiro dia da semana, o domingo. Falamos da necessidade de observar esse mandamento, de cumprir esse mandamento, porque ele é dado a todos os homens, não é dado à igreja. A Bíblia não é um livro da igreja. A Bíblia é a manifestação de Deus, é a revelação de Deus a todos os homens. Os homens são indesculpáveis quando não atendem a essa revelação de Deus. Os homens são perversos. Os seres humanos são perversos, torcem a verdade de Deus. E a manifestação da ira de Deus se dá contra toda a perversão dos homens. A manifestação da ira de Deus também se dá contra a conivência do homem
com o pecado. O texto diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não satisfeitos em fazer aquilo que a lei de Deus prescreve como sendo pecado, ainda aprovam os que também fazem assim. A ira de Deus se manifesta contra a conivência do homem com o pecado. Pastor, eu não cometo esses pecados. Mas você é conivente com quem faz? Você aplaude quem faz? E o texto, e aqui eu não quero usá-lo exclusivamente para essa finalidade, o texto, a gente não pode passar longe disso também, o texto fala inclusive de condutas, da prática sexual diversa daquilo que Deus estabeleceu. Pastor, eu não faço isso. Mas você aprova quem faz? Você está achando que é normal fazer o que se faz? Você acha que as pessoas têm o direito e a liberdade de fazer como fazem? Mesmo que a lei de Deus diga que não serve para mim, mas fique à vontade, faça o que você quiser da sua vida, não tem problema nenhum. A ira de Deus se manifesta com quem é conivente. Ele pune quem faz, e ele pune quem aplaude quem faz. Contra o que a ira de Deus se manifesta, meus irmãos? Contra toda a impiedade dos homens, contra toda a perversão dos homens, contra a conveniência dos homens com o pecado. Mas, pastor, como ela se manifesta? Como a ira de Deus se manifesta? E talvez aqui, meus irmãos, é a coisa mais terrível que a gente vê no texto. Deus entrega os homens aos seus próprios pecados. Eu não sei se você, na sua vida cristã, já ouviu ou disse, inclusive, a seguinte frase: olha, Deus vai pesar a mão sobre fulano. Essa expressão, Deus pesar a mão, já ouviu isso? É alguma coisa familiar para você? Deus pode pesar a mão. Pesar a mão é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Deus pesar a mão. Pesar a mão tem a ver com disciplina, não é? Ninguém gosta de ser disciplinado. Quando os nossos pais esquentavam o nosso bumbum com as palmadinhas ou com a cinta, né? Talvez mais comum, um tempo atrás, não sei se ainda é comum hoje, mas papais, né, pais e mães, esquentavam ali as pernas do filho, davam uma cintadinha, uma chineladinha, né? Não pode exagerar, né, mas faziam isso. Ou colocavam de castigo, disciplina. Né? Não é agradável ser disciplinado. Mas os pais fazem isso com os filhos, por quê? Porque os amam. A Escritura diz que Deus disciplina a quem? Quem? A quem ama. Disciplina só os filhos. De tal forma que se estamos sem disciplina, somos bastardos, não somos filhos. A quem Deus não disciplina, não é filho. Deus disciplina os seus filhos. Já dissemos aqui, eu não posso atravessar a rua e ir lá na casa do vizinho, que o filho, sei lá, está fazendo barulho, está xingando, está colocando um funk no último volume. Eu não posso ir lá e disciplinar o filho do vizinho, ele não é meu filho. Eu não tenho a tutela sobre ele, não tenho pátrio poder sobre ele. Eu não posso fazer isso. A disciplina que Deus aplica àqueles que não são filhos é não
pesar a mão sobre eles, mas tirar a mão. Tirar a mão. Deus entrega os homens aos seus próprios pecados. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu coração. Será que a gente tem que trocar o microfone? Mais para cima? Cabo? Hã? Assim. Tutorial de como segurar o microfone. Tá? Versículo 24 lembra disso, então. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Veja, Deus entregou pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames. O que é Deus entregar? É Deus tirar a mão. Vocês querem viver desse jeito? Vocês sabem que a minha lei diz que isso é pecado. Vocês conhecem a minha verdade e ainda assim insistem em viver desse jeito. Viver uma vida frontamente contrária à minha lei. Pois então, é desse jeito que vocês querem viver? Vivam assim então. E Deus retira a mão. É como se Deus saísse de cena e deixasse os homens entregues aos seus instintos mais primitivos. Tragédia, meus irmãos. Isso é uma tragédia. Deus coloca essas pessoas no lugar do desespero, ainda que elas não se apercebam disso. Elas não estão mais sob a tutela de Deus. Elas não estão mais debaixo do amor disciplinador de Deus. Deus saiu de cena. Vivam como vocês queiram viver. Terrível, porque não há esperança. A esperança se esvaiu, foi embora. Mais ainda, como Deus manifesta a sua ira. Versículo 28, Deus entrega as pessoas a uma disposição mental reprovável. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Tudo isso aqui está num contexto de idolatria. Idolatria. Porque as pessoas passaram a amar e a servir a criatura ao invés de servir ao Criador. Paulo lembra que eles fizeram isso, inclusive, adorando a animais, quadrúpedes, répteis, como no Antigo Egito se fazia, como no panteão grego e romano e de outras religiões se fazia. Ao invés de adorar ao Criador, se adora a criatura. Pastor, a gente corre esse risco no meio cristão também? Corremos. Meus irmãos, quanto culto à personalidade existe no meio protestante. Quanta adoração a homens existe no meio protestante. Gente que adora pastor, apóstolo, bispo e por aí vai. E tantas outras coisas. Adora o trabalho, adora a família, adora isso, adora aquilo outro. Mas não adora a Deus. Por não adorarem a Deus, por não se inclinarem, não se dobrarem, não servirem a Deus, por não cumprirem o propósito que Deus estabeleceu para todo ser humano, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável. Essa é a disciplina de Deus contra aqueles que não temem a Deus. Deus os entrega. Repito, querem viver desse jeito? Querem pensar desse jeito? Sigam suas vidas, mas nós os encontraremos lá no final. Lá no final a gente vai se encontrar. Pode parecer uma palavra dura, uma palavra difícil, mas ela é dura e difícil mesmo. Porque as pessoas vivem suas vidas como se Deus não existisse. Vivem suas vidas e fazem escolhas que estão longe do agrado de Deus e se regozijam disso.
Quantos caçoam de Deus, desdenham de Deus, das coisas de Deus, nos têm como loucos, como pessoas retrógradas, como gente atrasada. Ter uma família direitinho ali, ir para a igreja, ser honesto, viver a sexualidade como Deus estabeleceu nas Escrituras. O sexo é uma bênção de Deus, um presente de Deus dado à humanidade para ser vivido no casamento, entre um homem e uma mulher, monogâmico, heterossexual, indissolúvel. As pessoas riem disso e decidem viver as suas vidas do jeito que querem. Mas Deus vai encontrar, se a graça de Deus não encontrar os eleitos de Deus no meio dessa sujeira toda, porque tem eleitos de Deus ali, que ainda não foram chamados pela pregação do Evangelho, se Deus não regenerar os corações, e essas pessoas continuarem marchando em meio a essa podridão, em direção ao final da sua vida, lá no final da vida, Deus vai encontrá-las. E elas vão ser punidas por isso. Essa é a verdade, meus irmãos. E aqui abro um parênteses para dizer que é exatamente por isso, dentre outras razões, porque temos que pregar o Evangelho. Pastor, eu tenho um amigo que está caminhando assim, eu tenho uma amiga que está caminhando assim, eu tenho uma prima, eu conheço gente que está caminhando assim, não está nem aí com Deus, não quer saber de Deus, vive de qualquer jeito, faz da vida o que quer, sem freio, sem regra, sem limites. Se você ama essa pessoa, prega o Evangelho para ela. Prega o Evangelho. Pastor, como é que eu prego o Evangelho? Dê a ela a má notícia primeiro. Fala, olha, se você continuar assim, eu quero te dizer isso como amigo, como um irmão, como seu primo, como alguém que te ama. Se você continuar vivendo a sua vida assim, o final vai ser terrível. Mas há uma esperança. É possível experimentar uma mudança. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Cantamos isso aqui, Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele pode fazer isso por você também. Quer expressar o seu amor por alguém? Pregue o Evangelho. Porque tem muita gente que está fazendo isso desavisada. Desavisada. Equivocada. Mas aqui Deus está dizendo especificamente de pessoas que, tendo conhecimento da verdade de Deus, decidem viver uma vida completamente ao contrário da verdade. Como Deus manifesta a sua ira? Deus entrega. Deus deixa as pessoas viverem como querem. É a pior coisa que pode acontecer com alguém. Por que Deus manifesta a sua ira? Pastor, por que Deus faz isso? Porque os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Versículos 19, 21, 22, 20, 21, 22 diz assim: porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha a expressão que Paulo usa, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos de que forma? Por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, Deus se revela na criação. A gente chama isso de revelação geral. Deus se revela na criação. É razoável que um ser humano dotado de uma capacidade diferente da capacidade dos seres racionais tenha condições de se aperceber. Espera aí, mas quem fez isso? Há uma mente por trás disso. Há uma mente que fez isso de maneira intencional. Há um Deus que fez todas essas coisas. Quem fez as belezas naturais? Quem fez a diversidade das cores? Quem fez a diversidade do mundo animal? Quem é capaz de sustentar as estrelas dos céus? Quem criou a divisão entre dia e noite? O ser humano é capaz de enxergar na criação que existe um Deus. E aí o apóstolo Paulo continua.
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não sei se você já se fez essa pergunta. É uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. Pastor, o que acontece com aqueles que nunca ouviram o Evangelho? É possível que alguém nasça, cresça, se desenvolva e morra sem nunca ter ouvido a pregação do Evangelho? É possível? É possível. Mesmo nos nossos dias, é possível. Tem lugares mais isolados nesse mundo em que pessoas nunca ouviram o Evangelho. Nunca. Então, pastor, como que Deus vai julgar essas pessoas se elas não ouviram o Evangelho? Elas não podem ser condenadas. Tais homens são por isso o quê? Por desprezarem um conhecimento que Deus dá aos homens, todos, na criação. Por conta disso, esses homens são indesculpáveis. Não há ninguém desculpável. Nenhum ser humano é desculpável. Todos são indesculpáveis. Porque Deus se manifestou. Deus se apresentou. É como se Deus chegasse diante do mundo e dissesse: olha, está vendo tudo aí, a criação, todas as coisas belas que vocês conhecem, então, foi eu quem fiz. Muito prazer, eu sou Deus. É como se Deus fizesse isso. Por isso, nenhum homem é desculpável diante de Deus. E mais ainda, Paulo continua: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tem tanta gente que verdadeiramente é dotada de conhecimento, de saberes, de inteligência. Tem muita gente capaz no mundo. O ser humano é capaz de fazer grandes coisas. Nós todos temos visto isso. Quem está aí nos 50 para mais, vê isso de maneira muito mais clara ainda. Como era o mundo que nós vivíamos na nossa infância. Imaginar telefone celular. Um telefone que você não precisa estar preso na tomada em casa, no fio. Pode levar para onde você quiser e consegue falar com as pessoas. Fazer uma chamada de vídeo. Você vê o rosto da pessoa, a pessoa falando com você. Gente, pensar isso há 40 anos atrás. Nós que temos 50 para mais, experimentamos uma mudança radical no mundo. O mundo tal qual o conhecíamos está completamente diferente. O ser humano é capaz de grandes realizações. Isso é inquestionável. Mas estes homens, muitos dos quais sábios aos olhos deste mundo, são chamados de loucos pela palavra de Deus. Porque não fizeram aquilo que é fundamental: conhecer a Deus e glorificá-lo como Deus. Dar graças a Ele. Quantas pessoas dizem, ou ainda que não digam, né, pensam: graças a Deus, graças a mim, graças à minha inteligência, à minha capacidade, ao meu dinheiro, graças a mim, louvado seja eu. Quanta gente vive assim? A Bíblia chama-os de loucos. Porque os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Paulo ainda continua: porque os homens desprezaram a glória de Deus, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A glória que era devida a Deus, o culto que é devido a Deus, a adoração que é devida a Deus, as pessoas dão a outras coisas. Pessoas se ajoelham diante de objetos inanimados.
Pessoas dirigem orações a objetos inanimados. Pessoas adoram o sol, a lua, as estrelas, os animais, desprezando a glória de Deus. Só um parênteses, tá? Eu gosto muito de cachorro. Tive cachorro quando era criança. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Da infância para a adolescência, cachorro. O Rex e o Dingo. Era muito legal ter cachorro. Cachorro é muito legal. Eu estou falando particularmente de cachorro, mas pode se aplicar a qualquer outro animal. Mas a forma com a qual as pessoas tratam os seus animais de estimação hoje, algumas pessoas. Festa de aniversário para cachorro. Casamento de cachorro. Viu a última agora? Essa semana. Batizado de cachorro. Será que as pessoas estão amando e servindo a criatura ao invés do Criador? Será que as pessoas estão idolatrando os seus animais de estimação, que são uma bênção? Animal de estimação é ótimo, mas é um animal de estimação. Não é uma pessoa. Aliás, às vezes faz mais para o animal do que para a pessoa. Estão ali numa linha bem tênue entre o cuidado que é devido e a idolatria que é contrária à lei de Deus. Os homens desprezaram a glória de Deus. Os homens desprezaram a verdade de Deus, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Você apresenta a verdade, a pessoa torce a verdade como se a verdade fosse mentira. Somos nós agora os intolerantes. Somos nós agora os preconceituosos. Simplesmente porque nos apegamos à verdade de Deus. É como se a verdade de Deus fosse uma coisa ruim. Não, vocês não podem crer desse jeito. Isso é ruim. Não. Como é ruim? É a verdade de Deus. Que Deus? Meu Deus sou eu. Meu Deus é o meu corpo. Meu Deus são os meus prazeres, meus sentidos. Meu Deus é o meu dinheiro. Meu Deus são as minhas coisas. Repito, essas pessoas, se não se arrependerem, vão ter de qualquer forma, vão ter um encontro com Deus. Só que esse encontro vai ser de juízo. Vão ouvir de Deus: apartai-vos de mim que não vos conheço. E é duro isso, irmãos, porque estamos falando de pessoas, muitas delas, do nosso relacionamento, gente a quem amamos. Urge pregarmos o Evangelho a elas. Urge amá-las. Isso mesmo. Amém, Bernardo, é isso mesmo. Cadê o bigode? Cadê? Não está o bigode aí, né? Isso. Por que Deus manifesta a sua ira? Porque os homens desprezam o conhecimento de Deus, desprezam a glória de Deus, desprezam a verdade de Deus, desprezam a sexualidade dada por Deus. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus deixou uma coisa boa para ser usada para o nosso deleite. Sexo não é só para procriação, como outrora muitos defendiam, a própria igreja defendia isso. Sexo é para procriação. Sexo também é para procriação, mas é para o prazer, para o deleite. Isso vivido no casamento entre um homem e uma mulher. Repito, é um presente de Deus. Mas as pessoas deram vazão aos seus instintos pecaminosos
e perverteram também aquilo que de belo Deus estabeleceu. Mas isso não fica sem resposta divina. Não fica. Deus há de punir essa impiedade também. Meus irmãos, hoje nós temos igrejas, entre aspas, né? Igrejas, para a comunidade LGBT, mais alguma coisa aí que você coloque na frente. Cantam hinos, celebram a ceia, oram. Muitos estão ali sinceramente achando que estão servindo e agradando a Deus com suas condutas. Muita gente, sinceramente, está sinceramente equivocada. Muita gente. E vou dizer, meus irmãos, cada vez mais gente de nossas igrejas está achando isso normal. Ontem terminou a reunião do Supremo Concílio da nossa igreja. E louvado seja Deus pelas decisões que foram tomadas ali. Muitas decisões, variadas decisões, das mais diversas ordens, foram tomadas ali pelos, a gente chama de deputados, né? Os representantes dos presbitérios que vão para a reunião do Supremo Concílio. A gente chama de deputados, é o nome que se dá. 1.300 e alguma coisa, homens ali, pastores e presbíteros, reunidos lá em Cuiabá, para tomarem as decisões da igreja para esse quadriênio, né? A reunião é a cada 4 anos, e várias decisões importantes foram tomadas, várias. Uma delas, não apenas a prática homossexual é pecaminosa à luz da Escritura, assim como a prática heterossexual fora do prescrito por Deus. Tem que deixar isso claro também. Não apenas a prática, mas a intenção. O desejo, que ainda não concretizado na prática, também é pecado. E por que essa decisão foi importante? Porque é uma discussão que está vigente nos nossos dias. O pecado é só a prática, é só fazer. Intencionar fazer não é pecado. A Escritura é clara a respeito disso. Quando nós confessamos pecados aqui, nós confessamos pecados que nós cometemos por atos, palavras e pensamentos. Não há neutralidade nos nossos pensamentos. Nossos pensamentos podem ser pecaminosos. E nós precisamos admitir e confessar isso diante de Deus. Uma das decisões que foi tomada ali, e é muito importante, porque igrejas do outro lado da outra América estão se rendendo a isso. Não, se a pessoa é um homossexual, mas não é praticante, é celibatário, ainda que ele tenha desejos, fantasia, mas ele não pratica, tudo bem, ele pode ser pastor. E a Igreja Presbiteriana do Brasil firmou posição, dizendo, não, à luz da Escritura não é assim, não. Saímos dessa reunião do Supremo Concílio mais comprometidos, mais aliançados com a nossa fé e com a nossa herança reformada, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque vivemos em um mundo em que as pessoas chamam de certo aquilo que Deus diz que é errado. Nós devemos amar as pessoas, mas não podemos amar aquilo que elas praticam e que é contrário à lei de Deus, como também não devemos amar isso em nós. Aquilo que fazemos de errado, que contraria a lei de Deus, não devemos amar isso. Amamos pessoas, mas não os pecados das pessoas, incluindo os nossos pecados. Deus pune. A gente fala muito de um Deus de amor, e é muito aceitável e agradável até para as pessoas ouvirem a respeito de um Deus que ama. Mas o amor de Deus é apenas uma das faces do seu caráter, um dos predicados de Deus, um dos atributos de Deus. Deus também é justo, e Ele aplicará a sua justiça
manifesta na sua ira, vinda do céu, contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens. É isso que a Bíblia nos ensina, e disso não podemos fugir. Contra o que Deus manifesta a sua ira, contra toda a impiedade dos homens, contra toda a perversão dos homens, contra toda conveniência com o pecado. Como Deus manifesta a sua ira? Ele entrega os homens aos seus próprios pecados. Ele entrega os homens à disposição mental reprovável. Quer pensar desse jeito? Quer agir desse jeito? Você sabe a verdade, mas nega a verdade. Você sabe quem eu sou, mas não me adora. Quer viver desse jeito? Então viva. Por que Deus manifesta a sua ira? Porque os homens desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram a glória de Deus, desprezaram a verdade de Deus, desprezaram a sexualidade dada por Deus. Ou seja, a ira de Deus se manifesta contra tudo aquilo que ultraja a santidade de Deus. O dia do juízo chegará. As pessoas podem viver como se esse dia não fosse chegar. As pessoas podem decidir viver a vida como se não houvesse Deus. Mas as consequências são inevitáveis. Até porque, quando que nós morreremos? Não sabemos. A morte pode bater a porta a qualquer momento e dizer, vamos embora. Me dá 5 minutos? Não, não tem 5 minutos. Quer resolver? Quer pedir perdão? Quer se reconciliar? É aqui e agora. Porque o daqui a pouco também não nos pertence. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos impulsione a amar as pessoas, falando a verdade para elas. A verdade. Com amor. Você deve falar com amor. Não é falar a verdade também, com amor. Mas não deixar de falar a verdade. Não aplaudir o pecado de ninguém, a começar do nosso. Curve sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós admitimos que, além de sermos pecadores, de pecarmos por palavras, pensamentos, atitudes, por ação, por omissão, nós também precisamos admitir, ó Deus, que dentre os muitos pecados que cometemos, um deles é não amar as pessoas como elas deveriam ser amadas. Isso implica, ó Pai, em que muitas vezes nos calamos quando deveríamos falar a verdade. Muitas vezes toleramos o erro, os nossos próprios e de outros, em nome da convivência pacífica. Mas, ó Pai, nós, além de confessar isso diante do Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê sensibilidade, nos dê as oportunidades certas, os momentos certos, para falarmos da Tua verdade às pessoas, falarmos com todo o amor, mas falarmos, não nos calarmos. Ó Deus, tem compaixão de pessoas queridas nossas, amadas nossas, que estão vivendo no erro, distantes do Senhor, rebeldes contra o Senhor. Usa-nos para falar com elas, para abraçá-las e amá-las, confrontá-las amorosamente, exortando-as a mudar de vida. Enquanto fazemos isso com o outro, Senhor, ajuda-nos a fazer isso conosco mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém.
e amém.